dívida líquida de vocês recuando cerca de 400 milhões de reais desde dezembro, patamar de 5 bilhões 900 milhões de reais. A companhia projetando exatamente essa redução para o patamar ali de 4 bilhões 600 milhões de reais. Queria entender exatamente quais as perspectivas em relação a essa diminuição do nível de endividamento da empresa. Vamos lá, Vitor, o que a gente fez ali, né? Na verdade, a gente já teve esses 400 milhões de reais de geração de caixa no primeiro semestre desse ano, tá? Aqui é muito fruto da operação brasileira recuperando margem, como a gente estava falando, e crescendo o volume, né? Aproximando também o volume de repasses do volume de unidades produzidas. Isso tem feito com que a geração de caixa na operação brasileira se reforce, tá? Bom, depois disso a gente teve venda de portfólio da Resia, né? A gente já vendeu 400 milhões de dólares, mais ou menos 2 bilhões de reais no primeiro semestre desse ano. E boa parte desse recurso ele ainda não entrou no caixa da companhia, tá? A gente assinou os contratos de compra e venda e espera fazer o closing dessa operação ao longo dos próximos meses, né? Então, ali, na verdade, a gente já colocou uma projeção de como ficaria o endividamento líquido da companhia depois da entrada do caixa, né, dessas vendas de Resia que a gente já fez, mas ainda não concluiu o recebimento do recurso, e também da venda do portfólio da subsidiária Lugo, tá? Então, esses efeitos combinados é que vão fazer com que nosso endividamento caia quase 30%, fim de 25 até o fim de 26. Isso sem considerar novas potenciais vendas de ativos, né, da Resia, ainda para esse ano, e uma geração de caixa positiva no Brasil para o segundo semestre do período. A gente acompanhou na semana passada, né, Ricardo, essa consolidação dessa venda de 170 milhões de dólares desse memorial localizado em Atlanta, né, no âmbito dos ativos da Resia. E eu queria entender exatamente quais as perspectivas, o cronograma em relação a essa venda, né, a desalavancagem, redução também desse portfólio. Perfeito. Bom, na verdade, na semana passada, a gente anunciou, né, essa venda de 170 milhões de dólares, ela contempla esse projeto, né, o Memorial em Atlanta, mais 5 terrenos, tá? Que eles têm cronogramas distintos de closing esperado, né, de fechamento de operação. Então, parte desses ativos, a gente deve concluir a venda dele até o final desse ano, tá? E alguns ativos pode ficar para o comecinho do ano que vem, né? A gente ainda não tem um cronograma certo de fechamento de cada uma dessas operações, dados que dependem de agentes externos aqui, como conclusão da due diligence para fechamento das operações, né? Mas o fato é, até o final do primeiro trimestre do ano que vem, no mais tardar, a gente deve ter todo esse impacto aí, entrando e contribuindo positivamente para o nosso endividamento.